Olá pessoal, eu sou o professor João Gabriel do CEILUX, Centro de Excelência em Iluminação, e essa é a nossa quarta aula do curso de Projetos de Iluminação por Computador Dialux Evo. Na aula de hoje, você vai aprender a calcular um ambiente retangular vazio. Imagine que você queira fazer um cálculo rápido de quantas luminárias você necessita para calcular um determinado espaço, um espaço retangular. E é essa a função que nós vamos conhecer hoje. Você já sabe, mas não custa repetir. Em caso de dúvidas, perguntas, o meu e-mail é treinamentos@ceilux.com.br. Em caso de dúvidas, mande o seu e-mail, que na medida que nós formos recebendo esses e-mails, nós vamos respondendo. Ok? Bom, após clicar no ícone de abertura do programa, nós vamos acessar aqui na aba da esquerda esse terceiro ícone, cálculo de Empty Rectangular Room, para quem tiver com a versão em inglês, ou ambiente retangular vazio. Então nós vamos clicar aqui nesse ambiente retangular vazio. Veja bem, esse cálculo ele se presta para quando você quer uma resposta rápida de um ambiente retangular ou quadrado. A primeira coisa que eles nos perguntam aqui no programa é o Assessment Zone, ou seja, esta área que você está calculando, ela é o quê? O que vai ser, essa área vai ser utilizada para quê? Então aqui nós temos, de default já vem como Office, como escritório. Mas se você clicar no pop-up aqui à direita, vão abrir diversas possibilidades de espaço. Então aqui nós temos Healthcare, que é saúde, a gente tem aqui indústria, a gente tem uma série de áreas já pré-definidas pelo programa. O que significa isso? Na hora que você escolhe uma área, o programa já vai olhar na norma qual é o índice de luminância que esse espaço deve ter, para depois nos dizer se o cálculo está dentro do que a norma pede ou está fora. Para esse exercício, a gente vai manter aqui como escritório, como Office. Dentro de escritório, nós temos diversas aplicações. Então, aqui, o segundo conceito, uma segunda informação que nós precisamos de entrar é o que dentro do escritório será esse ambiente. Se a gente clicar aqui à direita, nós vamos ver que para escritório existem diversas possibilidades de ação dentro de um escritório. Uma região de CAD, uma região de conferência, copiadora. Então, nós vamos aqui escolher dentro dessas opções aquela que mais se encaixa com o que vai ser executado nesse espaço. Vamos deixar aqui, por exemplo, CAD Workplaces, ou a área de trabalho de CAD. Normalmente é a que mais vai usar, mas você pode alterar isso do jeito que você quiser. Essas duas informações que nós acabamos de entrar servem simplesmente para o programa identificar qual é o nível de luminância que eu tenho que ter neste espaço de acordo com a norma. Muito bem, na área comprimento ou length, nós vamos colocar 6 metros. Na área de width, que é a largura, nós vamos colocar 5,4. Na área de height, que é a altura, nós vamos colocar 2,6. E na área de wall thickness, nós vamos colocar 0,2. Essas dimensões, elas estão especificadas aí na nossa apostila. Então, dá uma olhada na apostila aí que nós vamos fazer agora o exercício que está aí na nossa apostila no módulo 1. Depois que nós já digitamos essa largura, comprimento e altura, basta clicar aqui em OK, que ele já vai abrir o programa com essas definições de largura, altura e espessura de parede, comprimento e espessura de parede. Bom, pessoal, então aí é a cara do nosso programa. Então a gente já está com o programa aberto e vocês estão vendo aqui nessa área em branco é a nossa janela de CAD. E na nossa janela de CAD a gente está vendo aqui o Room 1, o ambiente 1, esse que nós acabamos de
criar. Bom, eu vou mostrar para vocês que existe a possibilidade da gente visualizar este ambiente também em 3D. Então, se você levar a mouse até esse cubozinho aqui, que está vendo aqui, 3D Rendering, se você clicar aqui no 3D Rendering, você vai ver o mesmo espaço agora em 3D. Bom, pessoal, eu recomendo a todo mundo trabalhar com uma mouse que tenha o scroll, essa rodinha aqui. Esse scroll, ele é muito interessante porque você pode utilizar o scroll na função zoom, rodando o scroll para fora ou para dentro. Se você apertar o scroll, a mouse vira pan, então é essa função que nós estamos vendo aí. Apertando o botão esquerdo da mouse, você pode girar o seu espaço. Na visão 3D, isso é muito interessante porque você pode ver o seu espaço de a partir de qualquer ponto de vista. Aqui em cima ainda, se eu clicar nessa setinha da direita, ele vai abrir uma série de opções de visualização do nosso ambiente. Nós já vimos esta aqui, que é a 3D. A segunda é a visão em planta. Essa visão em planta foi aquela inicial que nós abrimos o programa pela primeira vez. Que apareceu quando nós abrimos o programa pela primeira vez. Esta aqui é a visão de frente. Esta aqui é a visão a partir do lado direito. Essa daqui a partir do fundo. E essa aqui a partir do lado esquerdo. Como o nosso ambiente ainda não tem nenhuma diferença entre lado direito, lado esquerdo, frente e fundo, então nós vamos ver praticamente a mesma imagem. De qualquer forma, essas 1, 2, 3, 4, essas 6 possibilidades de visualização do ambiente, elas são muito interessantes na hora da construção do meu espaço. Então eu vou sempre procurar visualizar o meu ambiente a partir de um ponto de vista que me facilite ao máximo a entender o que está sendo construído. Então vamos clicar agora na visão em planta. Eu vou mostrar uma outra ferramenta muito interessante. Essa ferramenta aqui dessa fita métrica, desse Tape Measure, você pode clicar e você leva a mouse até o primeiro ponto que você quer medir, clica nesse primeiro ponto que você quer medir e leva a mouse até o último ponto ou ponto que você quer medir. Então, aí está mostrando 5,997, que nós colocamos 6 metros e está mostrando praticamente 6 metros. O interessante aqui é que essa fita métrica também ela vai te ajudar na hora de posicionar objetos, na hora de determinar se o AutoCAD que você importou está na escala correta. Então essa fita métrica ela pode ser usada em diversas ocasiões e ela é muito simples. Marca o primeiro ponto, leva a mouse até o segundo ponto e marca o segundo ponto, ok? Muito bem. Imagine então que eu estou agora na visão em 3D. Eu dei aqui um zoom muito grande e estou meio perdido dentro do meu desenho. Então existe uma outra ferramenta que chama Zoom All, que é exatamente esse quadradinho aqui no canto, no meio dessas 4 arestas. Esse Zoom All também é muito interessante porque vai te permitir você botar toda a sua imagem que você construiu dentro da sua tela, dentro da sua janela de CAD. Estas, então, são as 6 maneiras possíveis de visualização do seu projeto. Continuando ainda nesta linha, eu vou mostrar para vocês uma coisa bastante interessante, que é exatamente a cultura ou a filosofia do programa. O programa Dialux Evo, ele trabalha num conceito de site. Dentro de um site, eu tenho diversos buildings, diversos prédios. Dentro de um building, eu tenho diversos stories, andares, e dentro de um story eu tenho diversos rooms, ou quartos, ou ambientes. Então, pessoal, a filosofia do Dialux é esta. Você trabalha com um site, que é uma área, que é um lote vago.
Dentro desse site, você pode construir vários buildings, vários prédios. Dentro de cada prédio, eu posso ter vários stories, vários andares. E em cada andar, eu posso ter diversos rooms. Então, uma coisa diferente do projeto que você realiza no Evo para o projeto que você realiza no 4.12 é que o projeto do Dialux Evo, ele é integrado, tanto a parte interna quanto a parte externa, elas ficam no mesmo arquivo. No Dialux 4.12, você escolhe no início do programa se você quer trabalhar com o projeto interno, você tem um arquivo, e se você quiser trabalhar no projeto externo, você teria um segundo arquivo. Já no Dialux Evo, não. Você tem um projeto interno e externo no mesmo arquivo. Então, esta lógica do programa de trabalhar com o site, os buildings e o story, ela permite que você tenha quantos prédios você quiser no seu espaço. Entretanto, quanto mais informações você coloca no seu programa, no seu projeto, mais demorado fica este cálculo. Normalmente, não é recomendável nós trabalharmos com diversos buildings e cada building com diversos andares, porque senão pode chegar ao ponto do cálculo ficar inviável, do programa não conseguir calcular. Ou seja, o programa ele tem as suas limitações, não é infinito como qualquer programa. Continuando então o nosso módulo 1, planejamento rápido de um cômodo retangular vazio, vamos agora clicar no ícone Apertures, ou aberturas. Nós vamos inserir duas janelas e uma porta. Nós estamos aí então no módulo 1, na figura 1. Vamos colocar então a primeira janela. Então a gente clica aqui no ícone Aperture, que é este ícone aqui. E quando a gente clica aqui nesse ícone Aperture, vai aparecer essas três abas. A primeira aba que a gente vai olhar é a abertura ativa. Nós vamos então selecionar, clicando aqui em Select, nós vamos selecionar uma janela padrão. Então, dentro do comando Aperture, nós vamos clicar aqui na abertura ativa, Active Aperture. Nós vamos clicar em Select e aí a gente vai escolher aqui uma janela, uma window padrão. Muito bem, assim que você selecionou essa janela padrão, você pode então alterar as properties, as propriedades dessa janela. No nosso exemplo, ela tem uma altura de 1,10. Então, nós vamos alterar aqui para 1,10. A largura é de 1,60, então vamos alterar aqui para 1,60. O frame width, a borda da janela, que você pode deixar aí com esse valor. E o steel height é a altura do parapeito, que a gente vai considerar esse 0,8. Então, nós já configuramos as dimensões da nossa janela. E aí, agora, nós temos duas ações possíveis. A primeira ação é posicionar esta abertura que está ativa. Então, se eu clicar aqui em posicionar Active Building, observem que agora a minha mouse está com um pontinho branco e preto, indicando que eu selecionei esse Position Active Building Open. Eu levo a minha mouse entre a parede, ou entre as duas linhas da parede, e clico dentro dessas duas linhas para poder inserir esta janela. Levo a mouse para o canto inferior direito, também entre as duas linhas da parede, e clico. Então, ela vai inserir essa janela nessa posição. Observe que nesse meu segundo exemplo, a minha janela está um pouco fora da posição. Com a minha janela marcada em azul, eu levo aqui a mouse até o cursor Move,
é uma ferramenta de mover. Então, eu clicando nessa ferramenta Move, quando eu clico na ferramenta Move, a minha janela vai aparecer os dois eixos possíveis de se locomover. Então, eu levo a mouse até a pontinha do meu eixo. Vou pegar aqui de novo. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Então, eu levo até a pontinha do meu eixo e aí eu consigo mover a janela para a posição que eu quero. Observem que ela pode ser movida também internamente dentro da parede, para ela ficar mais para dentro da parede ou mais para fora. E outra possibilidade também, quando eu estou com o objeto marcado, eu posso rotacionar o objeto clicando nesse ícone Rotate. Tanto o Rotate, o ícone Rotate, como o ícone Move, eles só vão ficar disponíveis no momento que eu tiver um objeto selecionado. Aqui no caso eu estou com a minha janela selecionada, então eu posso clicar aqui na ferramenta Rotate ou rotacionar, que ele vai me habilitar aqui, ó, a possibilidade de eu girar a minha janela. É claro que nesse exemplo da janela não vai fazer muito sentido eu girar a janela. Agora nós vamos colocar a porta. Então eu venho aqui, em vez de selecionar uma Window Standard, uma janela padrão, eu clico em Select e vou buscar uma porta padrão. Tem diversos tipos de porta, não tem problema, pode pegar qualquer um deles. O importante é que nas características ela tem que ser igual, está explicado na figura 1. Então a altura da janela, o height é 2.1, 2,10 e o comprimento 0.8. A profundidade você não precisa de preocupar com esse ícone profundidade. Então, pessoal, primeiro eu selecionei uma abertura ativa, que no meu caso agora é uma porta. Depois eu alterei as propriedades, deixei a porta com o tamanho que eu necessito. E agora eu vou posicionar a abertura ativa. Então eu clico nessa primeira opção, Position, Active Building Opening, e levo a minha mouse até a posição que eu quero colocar a porta. E clico entre as duas paredes. Nesse momento, a minha porta está selecionada e está colocada no meu espaço. Eu posso apertar o Escape para poder sair do módulo no modo de inserção de porta, de inserção de aberturas. Levando a mouse para a visão em 3D, a gente vai ver agora o nosso ambiente retangular vazio com a porta e as janelas que foram colocadas. Eu vou levar a mouse até a porta e vou marcar a porta de azul. Observe que quando eu marco a porta, ela ficou marcada de azul. Agora sim, eu posso fazer o comando Rotate. Eu vou clicar aqui em Rotate e ela me apresenta 3 eixos. Um eixo vermelho, um verde e o azul. Observe que na ponta do eixo azul eu tenho uma bolinha verde, na ponta do eixo verde eu tenho uma bolinha vermelha e na ponta do eixo vermelho eu tenho uma bolinha azul. Isso significa o seguinte: se eu levar a mouse até a bolinha azul, eu vou poder rotacionar a minha porta sobre o eixo azul. Então observe que eu vou rodar a minha porta sobre o eixo azul. Se eu quiser rotacionar a minha porta sobre o eixo verde, eu devo levar a mouse até a bolinha verde. E aí eu consigo rotacionar a minha porta sobre o eixo verde. E se eu quiser rotacionar a minha porta sobre o eixo vermelho, eu levo a mouse até a bolinha vermelha. Então esse princípio nós vamos usar para todos os movimentos de rotação. Aqui do lado esquerdo nós temos a possibilidade também de digitar a rotação no eixo X, no Y e no Z. Então eu posso rodar fisicamente o meu objeto pelo desenho
ou posso digitar aqui o ângulo de rotação que eu quero ter para o meu objeto. Muito bem, então tá aí a nossa casa, o nosso Empty Rectangular Room, com as duas janelas e com uma porta. Continuando no nossa apostila, você agora deverá importar a luminária tipo downlight de embutir, a DLQ200. Muito bem, pessoal. Todo esse material que nós necessitamos para desenvolver essa tarefa está disponível aqui no nosso site e você pode fazer ou deve fazer o download para poder executar essas tarefas. Para importar uma luminária, então nós vamos seguir o seguinte procedimento. Nós vamos clicar aqui na aba Light. Quando eu clico na aba Light, ela vai me dar a possibilidade de eu selecionar uma luminária. Eu vou deixar uma luminária ativa. E aqui no meu caso, então, eu vou clicar em Select, em Selecionar, e eu vou buscar essa luminária dentro do meu banco de luminárias, dentro daquele diretório que eu criei só para inserir as luminárias. Então, eu acho interessante vocês criarem aí um banco de dados ou um diretório só com as curvas IES das luminárias que vocês utilizam. Quando a gente for utilizar o plugin das luminárias, aí nós vamos mostrar que a gente vai direto para o catálogo da luminária. Aqui no caso, nós vamos usar uma luminária específica de uma curva que a gente vai selecionar a partir de um acesso a um determinado folder. Então agora nós vamos clicar em Select e vamos ao folder. Quando a gente clica no folder, ele vai abrir então a possibilidade da gente buscar uma luminária a partir de um determinado local. Então a gente pode clicar aqui primeiro em adicionar um folder. Então quando clica em adicionar um folder, ele vai te perguntar aonde está a sua luminária. Então basta você mostrar para o Dialux o caminho aonde está esse seu banco de luminárias. Muito bem, essa luminária então já está importada e aí o que eu vou fazer agora é escolher uma maneira de inserir essa luminária. A primeira forma de se inserir essa luminária é um arranjo retangular. Então, a primeira ação que eu posso tomar é inserir um arranjo retangular de luminárias. Então, eu vou clicar aqui em Draw Rectangular Arrangement. E aí, eu vou desenhar esse arranjo retangular que vai ser equivalente à minha sala 1. Observe que debaixo da minha mouse já apareceu um retângulozinho pequeno. Então, eu vou clicar neste cantinho, levo a mouse aqui até a parte inferior, clico de novo e aí eu abro o meu retângulo cobrindo toda a minha sala. E clico uma terceira vez. Nesse momento eu já criei um espaço retangular que o meu programa vai utilizar para inserir a luminária. Agora é necessário mandar o programa calcular a iluminação. Para calcular a iluminação, basta levar a mouse aqui nesse ícone, Start Calculation, e clicar nesse ícone. E a iluminação então vai ser calculada pelo programa. Aqui à direita, a barra indica o progresso do nosso cálculo. Bom, é uma sala muito simples, então o cálculo ele é feito de uma forma muito rápida. E aqui na visão em 3D, no ambiente sala, nós temos aqui o ambiente já calculado. Então, agora na imagem, nós já estamos vendo o espaço calculado. Ligar a iluminação no Dialux é exatamente mandar fazer o cálculo. Então está aqui o meu espaço todo calculado,
A iluminação aí refletindo na parede, a gente vê nos resultados. Observe que aqui no canto inferior direito está mostrando, na medida que você leva a mouse para um determinado ponto, ele mostra quantos lux que tem neste ponto que a mouse está apontando. Então, se você quiser saber o nível de iluminância em qualquer ponto de dentro da sua sala, basta você levar a mouse até este ponto que você vai ter esse nível de iluminância mostrado ali no canto inferior direito. Agora eu queria clicar aqui em Site. Olha que interessante. Agora eu estou vendo o meu espaço dentro de um lote vago e a gente vê também a luz vazando para fora da janela, iluminando a área externa do meu prédio. Se eu clicar em Building, eu vou ver o prédio, mas agora sem a área do site. Então, eu não tenho mais a área do site. Se eu clicar em Story, eu vou ver, então, dentro do meu prédio. Então, eu vou entrar dentro do meu prédio. E se eu clicar em Room, ou Sala, eu vou ver a minha sala sem uma ou sem duas paredes, dependendo do ponto de vista. Eu posso ver a partir do teto, eu posso ver a partir do piso, eu posso ver a partir de qualquer ponto de vista. Então, essa aqui é a visão da sala, do room. Essa é a visão do andar, do story. Vou dar um pouco menos de zoom aqui. Esta aqui é a visão do building. Aí observem que o building já coloca o teto e a parede, o teto e o piso. E do site, o programa já coloca a área do site. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês os relatórios de saída que este projeto nos gerou. Então, nós vamos clicar aqui em Documentation, a documentação que foi produzida por este cálculo. Nós vamos clicar aqui em Technical Planner e depois nós vamos clicar aqui em Edit. Todas essas informações que apresentam aqui são informações possíveis que o programa gera a partir desse cálculo, que o programa gerou a partir desse cálculo. Se a gente for aqui em resumo dos resultados, nós vamos ver o nível de iluminância no plano horizontal, nessa aba resumo dos resultados. Então aqui está o resumo dos resultados. Observe que aqui no canto direito está a logo que nós colocamos na nossa primeira aula, na configuração do programa. E aqui está o título, o texto do rodapé que nós colocamos também na nossa aula de configuração. Se você clicar em linhas isográficas, são as isolinhas, o programa vai gerar para você as linhas de isoiluminância. Aqui está uma linha de 500 lux e nós temos outra linha aqui mais externa de 300 lux. O programa também gera as cores falsas, que é uma outra maneira de se demonstrar os resultados do seu projeto. Cores falsas. Então está aqui o diagrama de cores falsas. E outro gráfico que o programa também nos proporciona é o gráfico de valores, que ele vai apresentar o índice de luminância em cada ponto da sua sala, no workplane. Aqui, então, é o gráfico de valores. Então, essas são as principais informações que a gente tem, lembrando que nós estamos aqui analisando o Workplane 1. E essa altura do plano de uso do Workplane foi a 0,80. Então, todos esses cálculos que nós apresentamos foi como se tivéssemos aqui em cima da mesa a 80 centímetros do piso. Bom, pessoal, esta foi a nossa quarta aula do curso de Projetos de Iluminação por Computador
Dialux Evo. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, por favor, mande o seu e-mail para treinamentos@ceilux.com.br, que assim que nós formos recebendo esses e-mails, nós vamos respondendo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.